para que exercer mais prática pedagógica na educação infantil e nas séries iniciais da educação. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Idalino, conectando você ao conhecimento. Na videoaula anterior falei sobre as mudanças no curso de pedagogia, que agora serão divididas em duas licenciaturas, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nesta videoaula falarei sobre o porquê é necessário mais prática pedagógica no ensino infantil e nas séries iniciais da educação básica. Não é segredo nenhum que a educação brasileira precisa de mudanças que atendam aos anseios da sociedade, principalmente quando se trata da formação inicial. Esta, por sua vez, exige de um profissional preparado para desenvolver habilidades diversas, e este profissional, sem dúvida, é o pedagogo. Sabe-se que a educação infantil é a base para a etapa das seguintes educações. Por este motivo, é preciso qualificar o profissional para exercer essa importante missão. Assim, é preciso que o foco seja em dedicar mais tempo na prática educativa e menos tempo em formação teórica. No curso de pedagogia e outras licenciaturas, existe muita teoria e pouca prática. E sabemos que a teoria é importante, mas se aprende muito mais na prática do que na teoria. A teoria é aquilo que fala como faz, e a prática faz. Então, na prática, ele junta a teoria com a prática e te dá a aprendizagem de fato efetiva. É preciso conhecer os conteúdos, as formas de como a criança aprende, identificar as fases de desenvolvimento que a criança se encontra, considerar os conhecimentos que a criança tem. Esses dados possibilitam a melhor interação entre professor e aluno, o que gera um benefício para toda a vida. Digamos que, quando o professor ele tem uma visão de estimular o aluno a aprender, a se desenvolver, a buscar conhecimento, a crescer, a voar, ele está participando do desenvolvimento daquela criança, daquela pessoa. Da mesma forma, ele pode também acabar com a carreira de um aluno. Desde que ele fale coisas que tiram a autoestima do aluno, muitas vezes o professor, sem querer, ele é agressivo, ele acaba falando uma palavra que o aluno ele se fecha para o mundo e acaba tendo prejuízos, tanto na vida acadêmica como na vida pessoal e na vida profissional. Quantas pessoas você não já ouviu falar em que o professor ele falou isso assim assim e eu acabei deixando de estudar? Quantas pessoas você não já viu dizer que deixaram de ir para uma série escolar ou para uma faculdade ou para um curso devido ao professor ser chato, ao professor falar, não gostar do professor? Então tudo isso aí influencia no desenvolvimento e aprendizagem. É preciso que o professor tenha um diálogo com o aluno, para que um respeite o outro e assim tenha uma troca de aprendizagens, de conhecimento. E assim vai construindo uma sociedade melhor. Mais prática pedagógica prepara o professor para ser mais criativo, mais inovador, mais resiliente, mais reflexivo. O mundo inteiro exige estas habilidades e competências do professor. O professor não é aquele apenas que escreve no quadro e pede para o aluno repetir o que ele escreveu, como se fosse uma xerocadora. O professor escreve e o aluno copia. Não. O professor ele tem que ser criativo, ele tem que ser inovador, ele tem que ser reflexivo, ele tem que ser resiliente, porque nem sempre ele vai estar num dia bom. Haja vista que vivemos numa sociedade em que temos N problemas. E aí, muitas vezes o professor está mal-humorado, ele passou por um problema familiar, passou por um problema econômico, enfim, não está bem de saúde. Então, tudo isso aí acarreta na sua prática pedagógica. E o professor precisa ter resiliência para não deixar esses acontecimentos externos abalarem e interferirem na sua prática pedagógica. Ele tem que ter esse amadurecimento, ele tem que ter esse preparo para que separe a educação, separe a sua prática pedagógica da sua vida pessoal e da sua vida fora da escola. Na escola ele tem que ser íntegro, ele tem que ser total para aquela prática que ele está exercendo. Ele está formando pessoas para o desenvolvimento da sociedade. Então ele precisa estar íntegro ali, ele precisa estar inteiro, por completo.
e esquecer os problemas que estão fora daquela sala de aula, daquele meio ali, daquela escola em que ele está atuando. Desta maneira, são necessários que o professor desenvolva 3 competências. A primeira delas é a competência específica da dimensão do conhecimento. O professor precisa dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los. Digamos que o professor ele saiba que o objeto de desenvolvimento do conhecimento seja essa garrafa. Então ele tem que saber como ensinar para os alunos o porquê, o como que essa garrafa vai desenvolver o conhecimento neles. Digamos que o professor vai ensinar aos alunos a beberem água. Então ele vai pegar essa garrafa. Pessoal, essa é uma garrafa em que você coloca água, coloca na geladeira, põe para esfriar. E quando você tiver com sede para beber água, você vai puxar a tampinha, vai abrir e vai tomar água, vai refrigerar o seu corpo. Então, ele utilizou o objeto e ele ensinou como utilizar esse objeto, desenvolvendo assim competência nos alunos. E demonstrar o conhecimento sobre o estudante, como eles aprendem. Então, é uma das primeiras competências que o professor tem que ter, precisa desenvolver. E reconhecer o contexto da vida dos estudantes, porque temos uma sociedade heterogênea, ou seja, não somos iguais. Na sala de aula você vai ter alunos ricos, alunos pobres, alunos classes médias, alunos classes altas. Vamos ter uma classe diversificada, tanto culturalmente como economicamente. E aí o professor precisa ter ciência, precisa ter conhecimento desse contexto, para que ele possa mediar a sua prática docente. E conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. O professor precisa estar por dentro de como está sendo desenvolvido essa governança, essa gestão educacional, para que ele possa exercer de forma total a sua prática docente. A segunda competência específica das dimensões da prática profissional compõe-se pelas seguintes ações: planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens, criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem, avaliar o desenvolvimento do educando, ou seja, do aluno, na aprendizagem e no ensino, e conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, competências e as habilidades. Então, é um conjunto de fatores, de processos que o professor precisa desenvolver para, de fato, ensinar, para, de fato, perceber que os alunos que ele está ensinando realmente estão aprendendo. E antes de explicar outra parte do vídeo, pessoal, eu gostaria de pedir que nos ajude a te ajudar. Eu gostaria de pedir que você nos ajude a te ajudar, clicando em gostei, comentando os vídeos, compartilhando os vídeos com os amigos, com os familiares, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito ainda, assim saberemos que o conteúdo que nós estamos produzindo está te ajudando a aprender. E a terceira competência, pessoal, é a dimensão do engajamento profissional, que pode ser discriminada da seguinte forma. Primeiro, comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional. O professor precisa estudar, ele precisa buscar aprendizagens, precisa pesquisar para que ele possa desenvolver-se e desenvolver os alunos que ele está ensinando. Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes, colocar em prática os princípios que todos são capazes de aprender. Ele precisa desenvolver competências de estimular os estudantes a buscarem aprender e a desenvolver aquelas habilidades que ele está ensinando. Participar do projeto pedagógico da escola e da construção de valores democráticos. É uma função importante em que o professor, a escola, os alunos e os familiares precisam desenvolver em conjunto para que toda a comunidade saia ganhando. Existe muito aquelas práticas em que o projeto político-pedagógico é desenvolvido apenas pela escola. E na lei exige que seja desenvolvido pela escola, pelos alunos e pelos familiares, ou seja, pela comunidade. Ou engajar-se profissionalmente com as famílias, com a comunidade, visando melhorar o ambiente escolar. É aquela coisa, quando a escola, os alunos e a família trabalham juntos, todos saem ganhando, porque toda a comunidade se envolve. E aí diminui-se a marginalidade, a falta de comprometimento, e os professores trabalham mais engajados, mais motivados, com mais
amor, com mais desejo de desenvolver a prática docente, com mais vontade de ver aqueles alunos prosperarem, vencerem e aprenderem o conteúdo que está sendo ensinado. E as famílias certamente ficam felizes com essa atitude da escola em convidá-los para participar do processo de aprendizagem dos seus filhos, dos seus familiares. Todos saem ganhando. Chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postamos vídeos. Normalmente na terça-feira, às 12 horas e 5 minutos e na sexta-feira, às 12 horas e 10 minutos. Até o próximo vídeo. Bons estudos, forte abraço. Tchau, tchau.